esse assunto. Eu quero saber como é possível diminuir rugas, linhas de expressão. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Magda Zorzella, que é fonoaudióloga. Tudo bem? Boa tarde. Bem, você, Prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada pelo convite para participar aqui do nosso programa. Doutora Magda, eu queria começar compreendendo algo que eu acho importante. A gente já trouxe aqui para alguns assuntos, bate-papos específicos, fonoaudiólogos, para explicarem para a gente dentro de situações e de atuações específicas. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer como é ampla e importante a atuação da fonoaudiologia, né? Sim, é ampla, é importante, tem muitos setores, mas o meu trabalho é de fonoaudiologia estética, que é um tratamento natural e não invasivo de rejuvenescimento e suavização de rugas de expressão. Então, dentro da fonoaudiologia tem uma vertente para estética, é isso? Sim, existe uma grande área chamada motricidade orofacial e a fonoaudiologia estética, desde que eu a criei há 21 anos, faz parte de um ramo da motricidade orofacial, ou seja, o trabalho que a gente faz com funções como a mastigação, a deglutição, a respiração, a fala e a expressão, aquelas caras e bocas que fazemos no dia a dia para nos comunicar, que com o passar do tempo e a chegada do envelhecimento vão formar rugas de expressão. Veja. Olha, queria já começar te perguntando sobre o seguinte. Eu tenho algumas amigas que malham muito, uma específica que é personal, e ela me falou já que não tem botox que pare na minha cara, porque eu faço muita expressão. Então, essa expressão repetitiva, seja para ela que tem essa profissão específica, ou para quem tem alguns vícios na hora de rir, na hora que fica bravo, vicia mesmo? Vicia mesmo. Você repete sempre as mesmas caras e bocas que fazem a parte da sua personalidade. E eu sempre falo para as minhas pacientes, para as minhas alunas, que quando você vai à academia, é o corpo que faz o exercício físico. O rosto não pode fazer, porque nós temos músculo e temos pele grudado. Qualquer movimento com o músculo vai vincar essa pele. Então, deixa o rosto fora disso. E no tratamento, eu só vou ensinar alongamentos que vão pegar tem muitos músculos da expressão, né? E cada músculo vai ser alongado, a gente vai tirar a contração. E as pessoas, elas contam coisas, elas conversam assim, sabe? Isso tudo é, assim, uma digital do seu rosto. Entende? E que com o passar do tempo vai formar as tão temíveis rugas de expressão. Existe também a possibilidade, você falou sobre essas linhas de expressão e o quanto elas acabam falando sobre nós. Exatamente. Os principais vínculos, o meu principal é sem dúvida nenhuma o sorriso, porque além de falar muito, eu rio muito. A gente sabe que tem a característica, mas às vezes você quer amenizar, eu não tive coragem ainda de fazer nenhum tratamento, nenhuma aplicação, embora seja algo que me incomode um pouco, mas aí eu quero saber, com esse tratamento é possível amenizar ou, para quem é mais novo e ainda não tem a ruga formada, conseguir prevenir? Fazer a prevenção. Nós fazemos tanto a prevenção como a diminuição, a suavização de rugas de expressão. A maior parte dos meus pacientes, Jaque, são de 40 a 75 anos, onde já existem as linhas de expressão. E nada impede que uma jovem de 28, 29, 30, 35 venha, porque as rugas começam, ou seja, o envelhecimento todo já começa com 26 anos. Com 30 a gente vai perceber que alguma coisa aconteceu, aos 40 a mais, 50, etc. Né? Mas o que a gente faz é ensinar a pessoa, os pacientes, a diminuir o exagero na expressão. Porque às vezes a pessoa usa expressões que não condizem com a situação contextual. Por exemplo, ela está feliz, ela fala, eu estou tão feliz. Não, mas se você ficar feliz, você não precisa fazer a careta de choro. Então, assim, tem pessoas que usam caras no momento errado. Agora, você estava falando do sorriso. Eu digo que agora, hoje em dia, eu ensino até a fazer a selfie. Porque uma coisa é fazer a selfie do jeito que você está fazendo agora. Ó, você sorriu e levantou o nariz. Na foto não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Então, a gente vai colocar a língua no lugar certo, abrir os olhos e não enrugar os olhos e fazer um sorriso com a boca suave. Então, vamos voltar fazendo a selfie? Vamos voltar? Pera aí, então. Pega aí seu celular, depois você manda aqui pra gente que a gente vai mostrar. Eu vou pro intervalo, enquanto você corre pra achar onde é que tá o celular e na volta ela ensina a gente a fazer essa selfie. Farei, já volto. Ensinarei.
O nosso programa está de volta, conversando hoje com a doutora Magda Zorzella, que é fonoaudióloga, está falando com a gente sobre a redução de rugas com técnicas de fonoaudiologia. A gente foi para o intervalo. Ela ensina a gente a fazer a selfie. Eu sempre observo isso. Aquele sorrisão que a gente dá numa conversa não precisa ser o sorrisão da selfie, não é, doutora? Não precisa. Nem aqueles bicos de Instagram, né? As pessoas ficam fazendo ruga na boca. No começo, tudo bem, mas quando passar o tempo, aquilo tudo vai virar ruga. Então, ensina a gente. Vamos lá, aquela... Primeira coisa, abrir bem os olhos sem levantar a sobrancelha, né? Porque eu posso fazer a careta que eu quiser, mas eu não faço. Eu tenho controle das minhas expressões. Então, abre bem os olhos, coloca a língua em cima e sorri delicadamente. Aos poucos vai ficar absolutamente natural. Então, aí eu queria saber sobre isso, que é o hábito das mudanças, né? Isso. Porque no começo pode ser muito difícil, mas, por exemplo, você já está há 21 anos ensinando as pessoas. Pessoas que estão contigo há muito tempo, ou até mesmo você, já conseguiu desviciar muita coisa, né? Isso já não existe mais na minha vida. Levantar a testa, contrair. Eu faço caretas para ensinar que não pode. Então, não pode ficar fazendo caretas, mas eu não as faço. E o paciente, ele tem 10 encontros para aprender. Então, durante esses 10 encontros, ele vai aprendendo a reprogramar. Ele reprograma a sua expressão, ele reprograma a forma de mastigar, porque a forma como a gente mastiga faz um up no nosso rosto. Quanto mais mastigamos, adora ups. Porque nós devemos mastigar tanto de um lado quanto do outro. E as pessoas acabam por escolher um lado para mastigar e esquecer que o outro existe. Então, mastigar adequadamente, estando super de bem com o seu dentista, você vai fazer esse levantamento do rosto e eu ensino a técnica da mastigação. Porque isso, como você falou, doutora, isso tem muito a ver com o fato de que às vezes tem um problema, um dente quebrado, um canal, a pessoa vai deixando para lá e começa a mastigar do outro lado. Só que daí esse lado está sendo trabalhado e esse está sendo largado e a musculatura, ela conta. Você olha uma face que não tem musculatura trabalhando igual, visualmente você já vê a simetria, né? Fora a flacidez que começa a aparecer depois dos 40, quando você não mastiga bem. Pior, quando você não mastiga alimentos duros, secos e fibrosos. Porque comer purê todo dia vai cair a musculatura e vai dar flacidez. Não que não seja gostoso. É importante fazer o trabalho, né? Doutora, como é que começou como é que começou o seu trabalho nessa área? Faz 21 anos e eu recebi uma paciente vinda de uma dermatologista que apresentava rugas sobre a boca e nem com ácido hialurônico havia consertado, corrigido. E quando eu fui avaliá-la, eu pude observar que ela mastigava inadequadamente, ela engolia fazendo movimentos de contração, como se precisasse da boca para engolir. E, na verdade, peraí que eu quero a saber gente não precisa dos lábios para engolir. Pega aí seu copo d'água, deixa eu ver se a gente faz certo. Fez um... Faz um biquinho. Olha só. Ih, peraí. A gente engole lindo, lindo, sem precisar da musculatura facial. Posso engolir até pra sempre, agora você me lembra, Verusca, pra sempre. A gente pode engolir, inclusive, só com a língua. Eu não preciso de lábios. Então, os lábios não participam, nem a musculatura. Não existe uma expressão da deglutição. Isso, melhorou. Gente... Nosso programa te ensina a tomar água corretamente. A gente não quer... Já imaginou aqueles negocinhos ali? A gente não quer isso, não. Esse código de barra, que as pessoas chamam, é a ruga mais senil possível. Acho que eu tô aprendendo. Isso. Então, agora pra frente eu vou me policiar nisso aí. Exatamente. Nada de covinhas para engolir. Aí a paciente veio, eu vi que ela apresentava um abuso, ela falava muito assim também. Aí fiz um trabalho de 5 sessões só com ela. O que eu fiz? Relaxei a musculatura aqui da boca e ao redor, ensinei a mastigar de ambos os lados alternadamente e a engolir lindo desse jeito. Em 3 sessões, a dermato me perguntou o que eu tinha feito com a paciente. Levei um susto, né? Eu falei, pensando que era o começo do trabalho. Ainda ia ser o começo do trabalho, né? Há 21 anos, 98. Há 21 anos. Aí a dermato falou, as rugas foram embora. Falei, rugas? Ok.
Eu não tinha pensado em rugas, porque eu estava pensando em motricidade orofacial, musculatura, funções. Aí eu fui estudar, fui até trabalhar um pouquinho com a dermato e criei um trabalho assim muito da prática. Comecei a fazer outros casos onde as rugas iam embora assim que eu reorganizasse a função e tirasse a contração do músculo. E isso virou um método que se chama método Magda Zorzella, tem meu nome. E pelo mundo, né, inclusive? E pelo mundo. A gente nasceu aqui no Brasil há 21 anos e hoje está em 20 países que eu viajo para capacitar fonoaudiólogos a ensinarem seus pacientes através do método MZ. Sensacional. Eu quero entender mais sobre isso na atuação e na prática do nosso dia a dia, porque como a gente falou, até pensando nesses pacientes, nessas pessoas que você atende que tenham mais de 40 anos, talvez pessoas que já queiram utilizar a toxina botulínica ou ácido hialurônico, mas se tiverem, se fizerem tudo errado, nem assim vai dar jeito, Não né? vai dar jeito, porque você vai ter que ficar repetindo, né? Cada vez com um intervalo menor, isso. né? Agora, o meu trabalho, Jaque, ele é oferecido para pessoas que acreditam num trabalho natural de rejuvenescimento. Quer dizer, se a pessoa também não quiser utilizar a toxina... Existem pessoas que não querem utilizar procedimentos invasivos. Então, elas vêm porque o meu trabalho capacita a mão do paciente. Eu ensino o paciente a fazer todos os alongamentos com sua própria mão. Ensino o paciente a reprogramar funções que são dele. De todos os dias. Então, vamos entender, tem lição de casa, então, para a pessoa fazer, massagens, tem algo que é próprio. Que ao final de 10 encontros, no último encontro eu faço uma síntese, tipo um resumão, e a pessoa não leva nem 5 minutos para fazer pela manhã e à noite. Eu faço 2 vezes no meu rosto por dia e nunca fiz procedimento nenhum invasivo. Você falou do código de barra da primeira paciente, daí eu fico me perguntando. Aí são quais todas as rugas. Os músculos da expressão começam aqui no pescoço e vão até o cabelo aqui na testa. Para todas as rugas que a gente pode ter, de testa, de pé de galinha, aqui de concentração, de boca, sulco nasolabial, rugas de pescoço. Aliás, quanto os jovens já têm rugas no pescoço. E a gente sempre fala, você quer saber a idade de uma pessoa? É o pescoço e a mão, que se a pessoa às vezes fez o que? Um tratamento, não cuidou ali, dá pra saber toda a verdade, né? Exatamente. Aí rugas aqui, todas as rugas terão movimentos que alongam, alongamentos que tiram o músculo da contração. Por exemplo, eu falei que criança já tem ruga de tanto ficar no computador e no celular, de tanto você contrair essa musculatura, as pessoas pequenas, 11 anos, já tem ruga aqui. Eu, como não nasci na era do computador. A gente é de outra geração. Você sabe que eu conheço algumas pessoas, e tem uma pessoa específica que eu conheço que tem como se fosse uma marquinha aqui, e é uma mania que a pessoa tem de fazer isso sem necessidade. E são vícios que a pessoa não imagina que vai causar uma marca no rosto. E pra que ter marcas no rosto, não é verdade? Então, assim, você pode suavizar rugas que já existem e pode prevenir para que outras não apareçam de forma natural e não invasiva. E mesmo quem faz um procedimento de botox, de ácido hialurônico, seja o que for, se você instrui a musculatura que está abaixo da pele a funcionar de forma adequada, sem exagero e funcionalmente bem, casou 2 trabalhos juntos. Para a gente caminhar para finalizar, Magda, eu queria entender. A gente pode pensar em algumas rugas desaparecerem, de fato? Quando as rugas forem de pessoas jovens, de epiderme, elas podem desaparecer. Como as rugas de pessoas com mais idade, elas são rugas profundas, mais de derme, a gente tem a suavização. Por isso eu nunca vendo eliminação de rugas. Acontece que eu não trabalho só a ruga. Eu trabalho todo o contorno do rosto e o up, o ângulo da mandíbula, o aumento do lábio que eu faço com a minha própria mão. Movimentos que eu faço para tirar a contração do músculo que joga a mucosa para fora. Então, como eu trabalho com o rosto como um todo, você logo percebe, a pessoa tem algo diferente e as pessoas dizem, nossa, você está mais jovem, você está diferente, o que você fez? Então, às vezes não é possível localizar, mas a pessoa se sente muito bem.
E às vezes o que a pessoa quer é realmente que ninguém repare. Eu não quero fazer uma cirurgia, não quero fazer uma aplicação de toxina, nem um ácido hialurônico, eu não quero que ninguém veja isso. Eu quero realmente diminuir, de repente, um vinco, diminuir uma ruga, mas nem precisa que desapareça, né? Outra, durante os 10 encontros, você já muda muito. Que são semanais? Como é que são funciona? Semanais. Primeiro tem uma avaliação muito bem feita, porque ninguém fala, ri, chora da mesma forma. Eu até perguntei para ela fora do ar sobre ensinar alguns exercícios, mas o que ela explicou pra gente é que isso é muito particular. Muito. Não dá para ensinar uma coisa que vai servir para todo mundo, né? Não existe assim, sem contraindicação. Para cada um, eu vou ter que saber montar. O trabalho é muito ímpar para cada pessoa, certo? E durante os 10 encontros ela vai tendo modificações, mas depois eu chamo 3, 6, 1 ano depois, 6 meses, para ver a paciente. E quanto mais ela faz, porque já que está na mão dela. Como meu marido sempre fala, esse trabalho vai com você, para onde você quer. Por isso que ele ganhou essa amplitude. Não precisa de grandes instrumentos, não tem nada de diferente, tem né? Tem alguns instrumentozinhos, mas que vão com dentro de uma mão, necessaire, com a mão a pessoa vai usar. É muito prático. Magda, foi um prazer te receber aqui. Obrigada, foi viu? todo meu. Quem quiser entrar em contato tem o site www.magdazorzella.com.br, certo? Obrigada, viu? Obrigada a você.